Bom, pessoal, boa tarde, bem-vindos. Tá, a gente vai começar então nossa segunda aula, seguindo o que a gente falou na semana passada. Eu ainda não atualizei o AVA porque eu estava com uns problemas de internet, para ver se a aula de hoje não dá problema, né? Eu tive alguns problemas para fazer o upload dos arquivos lá tanto para o AVA quanto para o YouTube, mas acredito que agora a gente vai conseguir regularizar. E seguindo aquilo que a gente falou na semana passada, a gente vai hoje trabalhar um pouquinho sobre, ou falar um pouquinho sobre o porquê nós precisamos da divulgação científica. Lembrando que o nosso semestre vai trabalhar nessa primeira etapa com divulgação científica, depois com a pseudociência e formas de identificá-la e discuti-la, né? Antes de entrar em tópicos de física no cotidiano, que são os três assuntos que a gente vai ter durante a disciplina. Então, nesse sentido da divulgação científica, por que eu vou falar para vocês? Se vocês lembram bem, quem fez o tópico junto comigo, lembra que eu tinha preparado lá um dos tópicos que era sobre a questão da pseudociência e a motivação era uma situação dentro da FURG. E aí nós vamos discutir um pouquinho sobre essa situação dentro da FURG, conversar um pouquinho para vocês, apresentar a situação e também já chamar um pouquinho a discussão que a gente vai participar na semana que vem, discutir na semana que vem, conversar um pouquinho na semana que vem, já sobre pseudociência e, obviamente, a gente fala de terraplanismo e coisas desse tipo, que é importante do posicionamento da física, né, crítico a respeito disso. Então, bem-vinda, Marina, boa tarde. Então, seguindo, né, eu já vou dar um aviso inicial, né, que uma das coisas que a gente tem que pensar sempre quando fala a respeito do que vem a ser ciência e do que vem a ser pseudociência, ou uma ciência não tão correta assim, é o fato de que muitas vezes a gente acaba notando o uso de termos científicos ou o uso de situações tratadas pela física, pela química, pela biologia, pela psicologia, para justificar alguns comportamentos ou procedimentos que não têm origem dentro da ciência. Então, vocês vão ter, por exemplo, algumas ideias. O termo da moda para que mais deixa os físicos de cabelo em pé é o termo quântica. Você já deve ter ouvido alguma vez isso. E o termo quântica é usado em duas situações fora da física. No primeiro, para mostrar que uma coisa é muito difícil. Então, se tu está querendo discutir com alguém, se tu está querendo acabar com uma discussão com alguém, tá? É aquele papo assim, se tu quer seguir conversando, assim, eu faço faculdade e eu estou cursando física. Tu é louca, eu tô louco. Mas não tem problema. Se tu quer acabar com a discussão a partir daí, assim, mas eu faço física quântica. Não, física quântica é sinônimo de coisa que é muito difícil. Então a gente usa a palavra quântica para algo que é muito difícil, o que é quase impossível de ser entendido. Então aparece aí cura quântica, coaching quântico, colchões quânticos, terapias quânticas e coisas desse tipo, então a gente tem que tomar um cuidado. E é claro, eu vou fazer já uma meia-culpa, porque em geral a gente acaba levando muito ao pé da letra e achando que tudo aquilo que a ciência não consegue explicar não é científico, ou não é um conhecimento válido. E a gente pode pensar que existem inúmeros procedimentos, inclusive terapêuticos, que são baseados em sabedoria milenar, em conhecimento popular ou em conhecimento adquirido ao longo da experiência, um conhecimento experiencial, que estão baseados em aspectos metafísicos. E quando eu falo metafísico, gente, é aquilo que a gente não consegue explicar de acordo com as leis das leis da natureza que a gente estuda. Tá? Basicamente, a gente vai pensar que esses procedimentos, essas sabedorias dos antigos, elas funcionam mais baseada em uma crença na sua eficácia do que propriamente na busca de uma razão. Eu falei para o pessoal da licenciatura, que eu dou uma disciplina chamada História e Epistemologia, né, que é a evolução do conhecimento, sobre essa questão do conhecimento filosófico
e conhecimento filosófico baseado na razão, onde a gente busca entender as coisas. A gente podia pensar que, nesse sentido, a, a ciência como um todo se coloca como um conhecimento filosófico e, em contraponto, o conhecimento teológico. O conhecimento teológico no sentido de que ele é baseado numa crença. Não estou dizendo que essa crença vai ser falsa ou verdadeira, mas que vai funcionar de acordo pelo fato de tu realmente ter uma força de vontade, uma crença que isso vai ser bom ou que isso vai ser ruim. Então são coisas diferentes para a gente. E nesse ponto, por que eu vou falar isso para vocês? Essa aula eu tinha começado a preparar e acabei achando que não valia a pena lá para o primeiro semestre, no tópico Zoom. Porque a gente, aqui na FURG, teve um caso, e agora eu vou convidar vocês, né, na medida do possível, para dar uma olhadinha depois, ou colocar o link no APA, na revista Questão de Ciência. A revista Questão de Ciência é uma revista que tem como principais editores lá a Natália Pasternak e o Carlos Orsi, e discutem muito, conversam muito a respeito desse uso indevido da ciência. E nós tivemos um caso aqui na FURG que era a respeito de uma disciplina na área da saúde. E aqui tem um editorial que eu vou trazer para vocês, né, que vai discutindo exatamente essa questão do negacionismo. Tá? Na verdade, esse negacionismo é quando a gente, e é muito comum ouvir hoje em dia falar de negacionismo, quando a gente quer utilizar algumas ações, tá, que não têm embasamento científico nenhum, mas a gente quer dar uma visão científica. Ou seja, o negacionismo em geral ele é amparado numa visão equivocada, uma visão de certa forma assim, preconceituosa, que vai trazendo isso à tona, né? Que vai escolhendo fatos. E os ingleses têm um termo muito simpático para isso dentro da literatura, que é cherry picking, que é colheita de cerejas. Tá? Não sei se vocês já viram alguma vez, né? Eu acabei procurando num vídeo, para procurar que eu nunca vi uma colheita de cerejas ao vivo. A colheita de cerejas ela não pode ser feita mecanizada, tá? Porque as cerejas elas não amadurecem simultaneamente todas. Então tu tem que andar pelo conjunto de cerejeiras e vai escolhendo aquelas que estão maduras para serem colhidas. E é a mesma coisa que acaba se fazendo nesse sentido. Às vezes até dentro da academia, onde tu escolhe aquilo que é mais agradável para ti, aquilo que está mais bonito, e deixa as outras coisas de lado. Tu faz um processo de colheita de cerejas, um processo onde tu escolhe aquelas coisas mais bonitas e esconde as outras. E isso é um processo negacionista, porque em geral isso acaba reforçando a tua tese, reforçando a tua ideia, e, e não abre espaço para nenhuma discussão importante. Gente. Quando eu estou falando aqui para vocês, é importante isso do ponto de vista vocês que estão estudando como bacharéis em física, de ter uma postura crítica a respeito das coisas que são faladas. A gente, claro que não tem todo o conhecimento do mundo e não tem tanto conhecimento assim, a gente vai adquirindo isso ao longo da vida. Mas uma das coisas digamos assim, mais caracteriza o físico é a postura crítica. Tanto é que todas as vezes que se tem alguma coisa satirizando ou então fazendo um estereótipo do físico, ele é uma pessoa que é crítica. Se vocês olharem The Big Bang Theory, por exemplo, vai ter lá o Sheldon que tem aquela visão extremamente cética de todas as coisas, né? E a ideia de ser cético está muito ligada à discussão que o Carl Sagan começou lá dizendo que a gente, se não conseguia
visualizar alguma coisa, mas se não conseguia vislumbrar alguma coisa, tá? A gente não precisava fazer planos para isso, a gente não precisava fazer modelos para isso. É o caso, se vocês derem uma olhadinha, procurem na internet, eu vou colocar lá também, sobre o dragão na minha garagem. É uma história muito legal que mostra a respeito dessa questão de crença e razão e a ideia de como tu faz modelagens para isso com o aparelho ali. Então, uma das coisas que acaba parecendo nesse sentido é fazer uma analogia entre esse negacionismo como um todo, né, e aquilo que a gente vai acabar falando bastante agora quando fala de pseudociência, que é terraplanismo, tá? Que é, apesar de a gente ter evidências fotográficas, geográficas, tá, observacionais de que a Terra é um esferoide, até porque pela configuração da gravidade é a figura figura que a natureza forma com maior facilidade. É difícil formar um disco, tá? Teria que girar muito rápido para formar um disco. Então, e não é o caso. Mas tu tem, por exemplo, diversas coisas. Tinha um documentário no Netflix, eu não achei mais ele, então não achei mais no Netflix, ou seja, deve ter desaparecido pelo fato de ter de notar que tem absurdos, mas tem cada vez mais coisa. Mas vou deixar a Terra plana para falar depois do Robotã lá e essas coisas todas, de como é que essa maluquice começou e por que tem tanta gente que leva isso em consideração. O fato da laranja não ficar molhada não é uma justificativa. Mas então tem toda essa discussão, essa questão toda, e a gente vai pensar aqui, no caso, a respeito da saúde, ensinar a respeito da saúde. Gente, pense no seguinte, tá? E eu não vou falar do contexto de pandemia. Vamos dizer que uma das algo que é muito importante para o cuidado do ser humano é que tu tenha profissionais da área da saúde preparados e profissionais que estejam dispostos a levar a ciência, os procedimentos médicos científicos a sério. Aí qual foi a questão toda que deu uma baita confusão? Se vocês olharem aqui, ó, a data é 24 de abril. Tá? Mais ou menos ali por final de março, início de abril, rolou uma ata de um dos órgãos da FURC, aonde tinha uma reformulação de curso, onde criava uma disciplina chamada Perspectiva Quântica para o Cuidado de Enfermagem da Saúde. Como isso a criação de disciplinas é algo que compete aos cursos, né? Não passa por uma discussão ampla dentro da universidade, a não ser que sejam disciplinas que precisem de professores de outras áreas. E nesse caso não, é uma questão toda de trabalhar com profissionais da área da enfermagem, da área da saúde. Só que isso acabou pegando da seguinte forma. Não sei se vocês assistem o canal da Bibi Bailas, né, da Física e Afins, e ela lançou no Twitter, tá, uma discussão em cima disso aí, um absurdo, e começou a rolar, isso aí no início de abril ali, começou a rolar uma discussão. Tá? Aconteceu que compartilharam no grupo do DAF, no grupo do DAF eu fiquei sabendo, entrei lá, fiquei sabendo disso e a gente acabou tendo que tomar uma decisão quanto a isso. Mas basicamente, e chegou no Instituto de Questão de Ciência em pouco tempo aí. Tá? Então a disciplina, para se ter uma ideia, pensando perspectiva quântica e tudo mais, né? O problema é que a ementa dela era algo muito estranho. Quando a gente fala sobre quântica, vocês, não sei se tem alguém que tem interesse na área da física médica, na área da física médica, do Miguel, tu vais ter, por exemplo, situações aonde tu precisa trabalhar com situações que são explicadas pela física quântica, que ali, por exemplo, radioterapia, ressonância magnética, a ressonância magnética pela RNN, ressonância magnética nuclear, outros processos como tomografia PET, coisas desse tipo, que são relacionadas com aspectos da saúde, aspectos instrumentais que estão relacionados com a saúde,
que poderiam ter esse enfoque quântico. Porém, quando a gente vai dar uma olhadinha na ementa, se vocês vão lá, olha a ementa disciplina, que é basicamente aquilo que temos, que precisa ser dado na disciplina, tá? Não olhem a ementa da disciplina de tópicos 2, tá? Que vocês vão ver que eu não estou fazendo nada do que está escrito lá, porque eu tinha uma ideia diferente. Tá? Não era para fazer exercício com vocês, eu não queria fazer exercício com vocês, eu queria fazer uma coisa que primeiro eu pudesse falar e depois a gente pudesse debater um pouquinho nessa situação. Mas aí o que tem lá? Fala de coisas relacionadas com temas muito abrangentes, temas muito complicados. Tá? Situações como energia, vibração, espiritualidade, fé, crenças, pensamentos, sentimentos, emoções. Eu não estou questionando nada disso, gente, porque vai pensar assim, é uma coisa muito de ateu falar isso, eu não sou ateu. Tá? Mas a questão toda é que a gente tem contextos para isso. Tá? O contexto da espiritualidade não é um contexto acadêmico. Você pode estudar a espiritualidade como um fenômeno sociológico, um fenômeno filosófico, mas não é um contexto acadêmico, e muito menos trazer para o contexto da física. E quando tu fala em fé, por exemplo, a fé está em constante, em constante discussão com a ciência, porque a ciência, e aí vem uma ideia do Popper, né, que é o cara que fala a respeito de como, do que caracteriza a ciência, é uma necessidade de sempre questionar as coisas. Tu não busca certeza, tá? Na verdade, na ciência, tu vai propondo coisas que resolvem problemas e sempre vai fazendo questões para colocar essa situação que tu criou à prova. Enquanto na fé é o contrário. Na fé tu não pede provas, tu acredita e ponto final. Então ter esse tipo de coisa no Menta já era algo complicado. E mais do que isso, ainda está relacionando isso com a quântica. Porque no sentido da quântica, tá, vai ter uma possibilidade de explorar o caminho todo. O que significa? Porque como a maior parte da população brasileira, e vamos ser sinceros, vocês estão no segundo semestre, tá? Vocês não devem ter ouvido o termo quântica muitas vezes antes. Ou quando ouviram nesse contexto. O contexto de cura quântica, coaching quântico, terapia quântica, coisas desse tipo. Tá? Não sei se vocês ouviram falar em física quântica antes, sem dizer assim, a física é difícil, física quântica é mais ainda. Eu tive um professor de geografia que falava sobre cura quântica, inclusive abriu uma escola de cura quântica, e eu, quando tive matéria de física aplicada também, aí a gente entrou um pouco na matéria de física quântica, meio acadêmico, aí claro, por fora do que eu procurava aprender, aí que eu ensino, mas dentro do contexto acadêmico foi mais isso. Não é comum, até porque assim, eu trabalho com o pessoal da licenciatura do último ano que a gente fala sobre falar de física moderna no ensino médio. Eu tenho uma aluna que está fazendo o TCC agora, que é justamente pensando em física, como ensinar física quântica no ensino médio, quais são as formas que tu pode chegar nisso, porque não tem lugar nenhum. Tá? A gente até fala vários conceitos de quântica no ensino médio. A química, toda aquela que vocês falam lá a respeito dos orbitais e coisas desse tipo, é tudo explicado pela física e pela mecânica quântica. Só que nenhum químico vai chegar no primeiro dia de aula do ensino médio e dizer assim, bom, gente, vamos ter uma aula de quântica agora, porque como o termo já está no imaginário como algo muito difícil, tá? Falar isso é dizer assim, isso é impossível, não entra na nossa cabeça de jeito nenhum. E a minha ideia, quando eu falo isso para vocês, e falar um pouquinho desses assuntos, é justamente acostumar vocês com esse linguajar para não ser algo que fira os ouvidos e diz assim, isso é difícil. Tá? Cheguei lá, passei um perrengue em cálculo, em equações diferenciais, passei perrengue em mecânica clássica, estou lá do segundo ano, né? Agora eu vou ter introdução à física quântica, ou seja, eu vou passar um perrengue maior ainda. Não, não é isso. Pelo contrário, te abre umas ideias muito legais isso. Muito legais. Mas o que acontece? Justamente por não ter essa
vizinhança com o termo, esse conhecimento com o termo, se usa isso para mostrar que é algo difícil. E basicamente, quando fala em terapia quântica, assim, bom, eu vou fazer uma terapia quântica, ou seja, não me pergunta, não vai entender como ela funciona. Basicamente é isso que diz. Quando o pessoal fala em coaching quântico, é assim, eu vou fazer um processo de coaching quântico contigo. Eu brinco com o pessoal dizendo, não, todo coaching é quântico, afinal de contas ele pode funcionar ou não, a ideia é quantizar, não tem meio termo nesse sentido. E acaba que, por conta desses termos, se dá uma roupagem científica, se dá uma ideia científica para algo que não é. Porque a gente está falando ali sobre crença, sobre fé, sobre espiritualidade, isso não tem. Isso são experiências pessoais, tá? Não tem a ver com algo que pode ser explicado macroscopicamente, do ponto de vista científico, do ponto de vista acadêmico. Então, e mais do que isso, quando a gente fala em quântico, o quântico tem a ver com um muito pequeno. Tá? Muito pequeno. Então, a gente até pode brincar um pouquinho, dizendo assim, que mesmo que a gente tivesse uma terapia quântica, essa terapia quântica só se aplica para átomos, não para o corpo todo. Então, dizem, bom, vou fazer uma terapia quântica no átomo que fica no osso fêmur da minha perna. Um átomo, um de cada vez. Então, eu vou fazer um monte de terapias quânticas aí. É uma forma de ganhar muito dinheiro. Cada átomo tem uma terapia. Vamos fazer a vida toda fazendo terapia para elas. Então, tem essas questões todas. E acaba que a gente não tem uma visão assim. Apesar de ter progressos, né? Pensar, por exemplo, a tela do celular é um exemplo de aproveitar algumas ideias da física quântica, não é um fenômeno quântico propriamente dito, é uma tecnologia que é discutida a partir disso. Tá? Então a gente vai ter, mas não tem um salto quântico, algo assim absurdamente grande a respeito. E aí vem toda a questão, né? Porque na universidade a gente deveria ter um papel de mostrar esse. E aí vem toda uma discussão, é uma complicação muito grande ter uma disciplina obrigatória falando de termos desse tipo. Eu estou falando dentro da FURG, por que eu estou falando dentro da FURG? Porque queimando meus colegas de outro instituto, de outro departamento. Não é isso, gente. Estou dando um exemplo caseiro porque a gente, digamos assim, estudou o caso a fundo. E aí é sempre uma coisa que me chamou, eu comecei até a escrever o artigo, a gente acabou não fazendo para evitar ter uma discussão maior e a gente pode falar com os alunos nesse. Tá? Então tu vai ter situações e aí aparece algumas coisas que tem dentro da área da saúde, dentro das áreas da saúde a gente vai ter muitas situações de pseudociências, a homeopatia, por exemplo, é uma situação desse tipo. A homeopatia funciona basicamente do ponto de vista científico, é dizer que está te curando com água. Porque a ideia, vamos pensar assim, ó, se tu tem uma doença e tu precisa de um remédio, vamos pensar, se tu está com dor de cabeça, tá? Tu tá com dor de cabeça, tu começa lá quando é criança, tu toma melhor infantil, AS infantil, aquele docinho, tá? Que é uma quantidade muito pequena de ácido acetil salicílico, tá? Só que por conta de ser uma quantidade muito pequena de ácido acetil salicílico, esse componente ele tem um efeito cumulativo. Então, quando tu fica maior e tu tem uma dor qualquer, tu já toma um melhoral adulto ou um AS adulto, porque aquela quantidade de ácido acetil salicílico não é mais suficiente para curar a dor. E a gente tem, mais modernamente, o paracetamol. A gente começa com paracetamol em gotinhas, tá? Alívio, coisas desse tipo, e depois vai para o comprimido. Tu começa com paracetamol 500, tu começa com o paracetamol 500, começa o paracetamol 500, faz um baita efeito, depois começa, não dá mais dor, tu vai para 750,
tá? Tu te acostuma a tomar 750, de repente tu tá tomando 2,750, vai por experiência própria, tá? Quando eu estava em Porto Alegre fazendo minha pós-graduação, mestrado e pós-doutorado, chegou numa determinada época que tinha dor de cabeça constante e paracetamol era bala. Eu tomava 4 paracetamol 750 por dia, 2 quando chegava na URGS, 2 quando saía, para aguentar o dia, até que eu tive um médico que disse que está contaminado, tá? Tu precisa te libertar, limpar o teu organismo do paracetamol, abandonar ele por muito tempo, para aí tu conseguir voltar a ter uma coisa comum. E a homeopatia trabalha do jeito contrário, que significa que quanto menor for a quantidade de material, mais fácil é a tua doença ser curada. Não tem nenhuma prova, digamos assim, não há nenhum estudo científico de larga escala que comprova qualquer coisa a respeito de homeopatia, florais de Bach, coisas desse tipo. Está muito mais do ponto de vista racional, tá? Do ponto de vista de crença. E aí tem assim, eu uso florais e me sinto muito bem, inclusive eu não fico estressado. É por uma conta de uma crença tua de que vai melhorar. E vai ter outras coisas, por exemplo, lá da, da tem o toque terapêutico, coisas desse tipo, que surgem dentro da medicina ao longo do tempo, que vão surgindo. Gente, para ter uma ideia de como a observação não é boa, o, uma das coisas, por exemplo, que falava sobre a cirurgia, a questão de cirurgia, dizendo que as mulheres tinham mais facilidade para morrer no parto, por isso que não deveriam no parto no hospital, por isso que não deveriam ter parto no hospital. Aí teve um cara lá no século XVIII que percebeu que os médicos que faziam os partos no hospital eram os mesmos que mexiam com cadáveres, eram legistas. E aí ele foi fazer uma proposta, né, de que eles deveriam lavar as mãos com desinfetante antes de fazer o parto. Diminuiu um monte a morte. Por quê? Mas se tinha uma crença muito clara, né, de que era melhor ter o parto em casa, porque no hospital as mulheres morriam mais no hospital, por incrível que pareça. Então é muito fácil tu criar esses mitos e essas situações. Para vocês terem uma ideia, gente, é muito interessante a história essa do toque energético que aparece na ementa sobre o toque terapêutico, que é uma técnica de enfermagem. Ela foi provada equivocada por uma criança, tá? Que mostrou, tá? Com um argumento bem simples assim, infantil, claro que não infantil simplório, né? Um argumento infantil, mas bem científico, vamos dizer assim, mostrou que não funciona, tá? O fato de tu não saber que está recebendo a terapia acaba com os efeitos. Então tu tem essas, tá? E aí tu vai, aqui que eu estava falando, né, existem muitas essas situações de flertar, principalmente dentro da área da saúde, que eu estou usando como exemplo para começar. Não quis começar com terraplanismo, para largar de saída assim, para a gente não sair dentro do soco no pessoal dos terraplanistas. Né? Então a gente vai ter essas situações muito presentes. E por que a gente fez isso? E se vocês, eu vou dar o endereço depois para vocês lá da página, né? Tem muita coisa nesse Instituto de Questão da Ciência que fala a respeito sobre a quântica, né? Aqui tem algumas coisas que eu selecionei, tá? Aqui tem o link da matéria, né? Terapias quânticas, a questão a memória da água, que é a homeopatia, a questão da física quântica ter a ver com a tua vontade, com melhorar o mundo, tá? A superstição quântica, as ideias todas do coaching e terapias energéticas e essas coisas todas a serem faladas e discutidas aqui no campo da pseudociência. Vai aparecer aqui pelo anterior ao caso da FURG, vocês vão ver lá. Tem mais situações desse tipo também na UFR também da área. Nesse ponto, o que aconteceu, gente? Vocês lembram lá que isso aí foi dia 21 de abril, 24 de abril. Tá? E teve uma discussão muito forte nesse sentido, que nós, tá? Praticamente todo mundo que vocês têm como professor da área da física, tá? A gente fez um manifesto, tá?
questionando, tá? Falando a respeito, até explicando algumas coisas a respeito desse uso indevido e do quanto de quanto se usava termos científicos para explicar uma ideia que não era científica. Também convido vocês para darem uma olhada, o manifesto está disponível, como vocês viram, assim, foi rapidinho, porque foi uma história muito louca, gente. A Gabriela, a Bibi Bailas, botou no Física Fins lá no Twitter dela o link, indignada, o pessoal do DAF reproduziu, aí eu dei uma olhada, achei mandei para nossa diretora, um outro colega também de Santo Antônio da Patrulha que estava fazendo a mesma coisa simultaneamente, ficou sabendo. No dia seguinte a gente já tinha, numa troca de e-mails, acho que foi a maior troca de e-mails que eu já tive no meu Gmail lá. Eu descobri que uma troca de e-mails termina em 100 e depois começa uma nova troca, né? Chegamos a quase a terceira troca lá, quase 200 e-mails trocados, aonde que a gente resolveu fazer um manifesto mostrando e discutindo e apresentando algumas coisas de forma bem didática, né, a respeito de como é que era esse comportamento e por que aquilo ali não era uma ementa digna de universidade. A gente teve reuniões e tudo mais lá para mostrar que isso é um papel social do cientista. Então, respondendo a pergunta lá, por que a gente faz divulgação científica? Para mostrar que o cientista ele não tem aquele papel louco, tá? Ele não é um cara que está com... Tá. Não é aquele cara que está com aquele papel muito louco lá cheio de coisas, cabelo fora do lugar, jaleco branco, totalmente esquecido, mas é alguém que tem lugar na sociedade. E falar isso para vocês para mostrar que quando a gente pensa em entrar num curso de uma área científica, né, se tem essa necessidade, esse cuidado de também ser crítico para algumas coisas, mas sempre lembrar do papel social que o cientista está compartilhando, que o cientista está passando. Tá bem? Além disso, claro, gente, tem outros exemplos. E aqui eu vou colocar uma coisa que vocês, não sei se vocês já viram isso. Vocês já viram isso aqui, propaganda disso aqui em algum lugar? Isso aqui é uma pulseira magnética emagrecedora. Já viram propaganda disso em algum lugar? Gente, é muito louco, tá? Eu fiquei assim, depois eu descobri que isso é vendido há muito tempo. Eu fiquei assim porque eu jogo algum joguinho no celular para passar o tempo. E aí de vez em quando aparecem anúncios no meio do jogo. E tinha um anúncio que era uma pulseira que era top, assim, sabe o que é aquelas coisas que a pessoa faz exercício, tá sempre gordinho, tá? Ou seja, o estado natural do ser humano, tá? O estado natural do ser humano, afinal de contas, a gente faz reserva de energia, tá? Para dias de carestia que nunca chegam, mas a gente está sempre com reserva. E aí, o que acontece? O cara ou a guria põe a pulseira, tá? E em 30 dias afina completamente a silhueta. Afina a silhueta. Tá? É tão ridícula a propaganda, porque a gente nota, por exemplo, o cara, como o cabelo dele vai mexendo, tu não sabe se é o mesmo, se dá para ser o mesmo cara ou não. A mulher não tem como comparar, porque o cabelo dela muda completamente a expressão do rosto também, não é mais a mesma pessoa. Mas fazem propaganda. E aí o que é legal, cara, olha só. Benefícios dos magnéticos. O magnético contém frequência que reage positivamente com o campo magnético do teu corpo para amplificar a comunicação de cada célula. Quando as células se comunicam melhor, o corpo trabalha melhor, aprimorando equilíbrio, força, flexibilidade, circulação sanguínea, dentre vários outros benefícios. Primeira coisa, gente. Nós não temos campo magnético. Vocês grudam na porta da geladeira quando passam por ela?
Nunca aconteceu, né? Tá? Até, vez por outra, diz assim, de repente alguém vai dizer, não, eu grudo, tá, tudo bem. Mas eu acho que é um fenômeno muito raro de acontecer. Mas é vendido. Propaganda de colchão quântico magnético é baseado na mesma coisa, que tem ímãs, tem pedras magnéticas que interagem com o campo magnético do teu corpo. Não, gente. Não. O nosso corpo pode até ter campo elétrico. Tá? E aí eu não eu vou dizer assim, hoje em dia não é tão comum mais, mas eu conheci gente que tomava choque da maçaneta da porta. Tá? Eu já tomei choque do carro, mas eu sei porque, mas aí a culpa não é minha, do carro, que o carro tá. O carro, depois, se andar muito tempo mesmo, principalmente num lugar seco, ele fica eletrizado e tu toma choque se tu botar o dedo em cima. Tanto que essa é uma justificativa do porquê que quando eles vão abastecer, eles colocam um paninho. Tá? Que é para evitar o contato do metal com metal para criar qualquer tipo de fagulha e coisas desse tipo. Mas então, são coisas que a gente vai vão se tornando bem. Então, gente, hoje eu resolvi falar alguns dos motivos que mostram por que é necessário a gente discutir dentro e é bom começar desde o início, assim, no curso, né, com um tema que discuta criticamente a ciência. Aqui eu fui muito grosso para falar, né, para refutar e argumentar sobre absurdos desse tipo. Porque às vezes a gente não tem como explicar para alguém, assim, dizer assim, Miguel, tu que faz física, isso aqui funciona? Faz assim, como é que eu vou explicar que isso não funciona desse... Não tem nada de física nisso aí, mas como é que eu vou explicar isso para a pessoa? Então é bom a gente ter já essa ideia da crítica a respeito disso para poder entender, para poder explicar, para poder conversar sobre o assunto. Então na próxima semana, tá, a gente vai entrar de cabeça mesmo na pseudociência e falar um pouquinho mais a fundo. Falar sobre terraplanismo, tá? Falar sobre como é que é o nome? A teoria dos antigos astronautas, falar sobre todo esse tipo de coisa que tem uma roupagem científica e pior, gente, tem pessoas que acreditam que é ciência. Tá? Não vou nem falar de astrologia, tá? Não vamos entrar nesse ponto. Mas poder conversar a respeito disso. Aquela piadinha, por exemplo, da astrologia, né? Qual é o teu signo? Meu signo é dinossauro. Ah, esse não existe, não, nenhum deles existe. Deixa para depois. Bueno, pessoal, o que eu queria falar para vocês tá aqui, tá? Foi apresentar um pouquinho, usar esse caso da disciplina da enfermagem lá como uma motivação para falar a respeito de divulgação científica, para que a gente possa ter esse entendimento. E lembrando assim o fato de que tu participar ou tu estar num curso com essa temática científica, digamos assim, te convida a ser um pouquinho mais crítico e dizer, não, gente, vamos ser um pouquinho mais cuidadoso, isso não é física, isso não é... já ouvi, Luiz, tu que é físico, como é que se explica isso, gente? Isso não se explica. Isso não se explica porque isso não acontece. Como assim a gente sabe o que acontece? Sabe o que acontece porque acredita que está acontecendo, mas não tem fundamento científico nenhum para explicar isso. Ponto final. Bueno, gente, questões, comentários, palpites, gostei, não gostei. Tem para vocês. Pulseira magnética, então eu me impressionei, comecei até a procurar para ver algumas, inclusive tem uma que diz que a pulseira aqui no pulso afeta no cérebro. Sim! A primeira vez que eu vi essa pulseira, não era uma pulseira, era uma pulseira mesmo, que quando tu colocava, tá, melhorava o teu equilíbrio na hora.
Tem que ser impressionante. Não, impressionante. Eu acho impressionante. O anel de pedra de peso também achei impressionante, velho. É interessante, eu acho bem interessante essa área, assim, estudar essa questão da pseudociência e como é aplicada essa roupagem científica, que nem a pseudociência que tem muito filme, como é que é aquela fala pseudocientífica que usam tudo que é filme, tem, por exemplo, vou explicar, que nem Caça-Fantasmas, tem a mochila de pratos, eles explicam tudo com uma pseudociência que não quer dizer nada. Não, nós usamos campos quânticos para gerar uma onda de partículas alfa-gama que acabam com o campo intrínseco de tal coisa, assim, não faz nenhum sentido, mas eles falam, eu acho bem interessante isso. Mas Realmente acho interessante. porque afinal de contas tu tem que ter uma explicação minimamente lógica para vender o peixe. Tá? É o mesmo papo, por exemplo, quando vocês veem o filme ou leem as revistas do Quarteto Fantástico. Cara, se eles forem bombardeados por raios gama, que é radiação de altíssima frequência, sem proteção, tá? Não é que as células deles vão ser alteradas. Eles vão ser cozinhados. Cozinhados. Tá? É isso. É aquele papo, por exemplo, da aranha radioativa. Tá? Exato, é radioativa. O raio componente de produtos químicos supercarregados que dá poder pro Flash. Não, assim, a física dos super-heróis, porque a gente tem uma ideia moderna e tem uma ideia clássica. Né? Eu tenho um livro chamado Física dos Super-Heróis, que é do Cacalhos. Tá? Ele fala, por exemplo, que o super-homem clássico não voava, ele dava pulos altos. Tá? Mas isso era muito, digamos assim, era muito bobo nos anos 80. Tá? E aí se criou uma ideia mais boba ainda, que é voar. Tá? O mais legal, por exemplo, tem situações assim que não é por superpoderes, mas que desafiam a física mesmo, gente. Eu sempre dou o mesmo exemplo quando eu dou aula de Física 1. Se vocês lembram do Homem-Aranha 1, tem uma cena no balcão, que eu acho que é o Octopus, que ataca e cai a Mary Jane. E tá lá o Homem-Aranha olhando para ela cair. Aí o que ele faz? Ele salta e teoricamente o balcão não está muito longe do chão. Ele consegue alcançar a Mary Jane, pegar ela no colo, jogar a teia e salvar. Levar ela pra... Gente, se vocês olharem para a dinâmica do filme, assim, ele tem que ter saído com uma velocidade absurda quando se lançou. Tipo assim, tá 600, 700 km por hora para conseguir ter alcançado ela. Tá? Não, é muito louco. É muito louco. Fora o seguinte, ele vem com essa velocidade, joga a teia. E assim, claro que a aranha é fortíssima, né? Ele não sente o músculo do braço. Não sente nada, não sente nada. E agora, como a Marina falou, e aí no segundo Homem-Aranha, para corrigir isso, deixaram a Gwen morrer. É o que mais faz sentido do ponto de vista físico, que ele vai ali, ela ia morrer de qualquer forma. Ainda eles tentam explicar que ela bateu a cabeça, mas não tinha, só o efeito chicote da teia trancando ali, ela deu de matar. Sim. Gente. Ou o Superman pegando a Lois Lane, ela tá caindo, o Superman chega em super velocidade e pega. Não, assim, porque em Krypton as leis de física não valem. Então qualquer coisa que o nativo de Krypton, quando veio para a Terra, ele continua sem valer as leis da física para ele. Tá? O Cacalhos discute muito isso. Muito isso. Tem, por exemplo, as questões que dizem assim, tá, não tem problema do Superman ser um cara fortíssimo. Só que a Terra vai ter que sofrer ação e reação, né? Se joga uma pedra contra o Super-Homem, ele pode agarrar tranquilamente.
Só que o chão debaixo dele vai receber o impacto da pedra. E vai afundar. Não, principalmente se vocês pegam os filmes clássicos lá do Superman, com o Christopher Reeve, que o Marlon Brando era... Ah, se você pega aqueles aí, tem cada furo. Bom, gente... sobre isso, vendo tipo, eu fui no cinema ver os Eternos, né? E daí tem uma personagem que ela é como se fosse tipo Flash na Marvel. Aí tem uma hora assim que ela tá muito rápido, dando soco em volta do bichão lá. Só que daí eu fiquei pensando assim, esse bicho deveria ser voando com o soco. Porque ela tá tipo, sei lá, mais rápido que o som, sei lá, dando soco no bicho. É muito doido. Não tem, gente. Uma hora dessas eu preparo a aula sobre a física dos super-heróis que vocês vão ter loucura. Em vez da física do cotidiano, a física do não cotidiano. Sei lá, dos super-heróis. Tem muito legais prêmios e números que quebram a barreira da luz, a suposta barreira da luz, né? Vamos saber que a velocidade da luz e não se transforma em energia de alguma forma. Gente, o Superman faz isso, o Flash faz isso. Tem uma coisa muito louca nisso aí, né? Porque, por exemplo, a DC, ela teve que fazer uma unificação porque ela tinha diversos super-homens, diversos Superboy, coisa desse tipo, de outras editoras. E para unificar, esse era o tal de Crise nas Infinitas Terras, que explicava uma coisa desse tipo. Tá? Explicava uma coisa desse tipo. Fala no teu. Vai acontecer um negócio assim agora no Homem-Aranha novo, né? Aconteceu uma crise nas Infinitas Terras. Exato. Como é que acontece, né? Vamos ver. Mas no trailer brasileiro ali, o Electro tomando um soco no vento. Assim, ó, a Marvel está tentando corrigir toda a cronologia, né? Então vamos ver se eles vão fazer o possível para conseguir unificar com o que já foi feito, dizendo que aquilo é uma realidade alternativa que não era o planeta Terra que a gente conhece. Tá? Tanto o Tobey Maguire quanto o Andrew Garfield. Mas eu acho que isso daí é por causa também que a Disney, né? Aí eles querem tentar o X-Men. Sim. Estão querendo, tanto que tem os rumores de que o Professor Xavier pode aparecer no filme Doutor Estranho. Um monte de coisa. E a DC vai fazer a mesma coisa agora com o filme do Flash. O filme do Flash vai ser o ponto de ignição. Assim, vai ser meio multiverso, vai ter o Michael Keaton, vai ter o Christopher Reeve. Não, se eles fizerem uma coisa buscando, por exemplo, coisas do passado mesmo, talvez até fique legal, cara. Gente, a chamada tá acabando, a gravação parou, tá? Mas eu prometo lá que eu gravo depois e coloco no Ava pra gente, tá bom? Vou colocar os links pra vocês do que eu falei hoje. Quarta-feira que vem a gente vai falar de terraplanismo, tá? Vamos discutir mais um pouquinho de loucuras. Certo, gente? Abração, obrigado. Tchau, gente. Abraço, tchau.